Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E hoje temos que falar dos 3 jogos da quinta-feira. São 3 séries que a gente comentou no podcast que a gente gravou ontem e ficaram imediatamente velhas, então você precisa acompanhar esse resumo da rodada. Isso, então dá uma espiada aqui no YouTube, a gente gravou o podcast ao vivo, a gente falou sobre todo esse início dos playoffs, respondeu várias perguntas dos espectadores, e se você é do áudio, ele já está disponível no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Boa, então são 3 jogos que rolaram ontem. O Phoenix Suns ganhou de novo do Clippers sem Kawhi Leonard machucado e teve vitória do Warriors sobrevivendo, diminuindo para 2-1 a vantagem do Kings. E sem Draymond Green. Sem Draymond Green. E 3-0 agora para os Sixers num jogo caótico contra o Brooklyn Nets, porém com o mesmo resultado das outras vezes. E na KTO, Danilo, faltou só a aposta do... Você não quis mudar do Kings enquanto estava dando certo? Não quis continuar acreditando no Kings, não foi na noite de ontem. Mas no fim do programa a gente faz mais uma apostinha lá na KTO. A gente vai começar com Clippers e Suns, lá em Los Angeles, vitória do Phoenix Suns com 45 pontos de Devin Booker. E o jogo foi disputado. Tava 5 pontos de vantagem nos segundos finais. O Bones Highland arremessou uma bola de 3 que rodou, chorou, olhou dentro da cesta assim e falou: hoje eu não vou entrar não. Foi só para lembrar, se fosse o Kawhi ia girar e cair, porque ele tem histórico. Só que ao mesmo tempo, o Clippers estava sempre atrás. Sempre, é. O Suns estava sempre no controle do jogo, mas o Clippers fez o que precisava para manter a coisa disputada o suficiente. Manteve digno. Abria 10, caía para 5. Abria 12, caía para 8. Voltava para 10 e ficava nessa. Você nunca conseguia desistir da partida, mas parece que sempre que o Phoenix Suns precisava de uma cesta, eles conseguiam essa cesta. E ontem foi muito nas mãos dos 2 grandes pontuadores. Eu falei 45 pontos do Booker. O Kevin Durant fez 28 pontos. É que o Booker arremessou 29 bolas, o Durant 15. O Durant... Metade, praticamente. O Durant arremessa menos porque ele sofre muitas dobras de marcação. E aí a questão é que o Clippers não tem material, não tem jogadores disponíveis para fazer a dobra de marcação no Devin Booker também. O Devin Booker eles são obrigados a enfrentar quase sempre no duelo individual. E aí, não tem Kawhi Leonard, não tem Paul George, muito mais difícil fazer a marcação individual. O que eu achei mais impressionante nesse jogo é que o Devin Booker fez 45 pontos. Para mim, foi 90% bandeja. Ele conseguia infiltrar no garrafão do Clippers sem nenhuma dificuldade. Ele sempre, em qualquer hipótese, bate o defensor que é colocado na frente dele. Ninguém deu conta. E foi uma reclamação do Tyronn Lue na entrevista pós-jogo. Ele estava bem frustrado na entrevista pós-jogo. E ele falou, ele elogiou muito o Devin Booker, e a crítica dele ao time, embora ele tenha feito também de um jeito elogiando o Booker, foi tudo que a gente mandou para parar ele passou e conseguiu entrar no garrafão. Ele teve uns arremessos difíceis de longe, uma de 3 na zona morta, caindo para fora da quadra. Eu separei esse arremesso porque a gente vai assistir as bandejas do Booker para tentar entender como isso aconteceu. Mas eu separei essa bola de 3 pontos só porque ela não faz nenhum sentido. Ele recebeu a bola perto do estouro do cronômetro para dar um arremesso de meia distância. Aí ele, de propósito, corre para a zona morta para dar essa bola de 3 e ele converteu. Então ele é capaz de acertar arremessos muito difíceis. Mas não precisou fazer isso o tempo todo. Não precisou, ele passou e o Tyronn Lue estava falando, a gente mandou pressão, a gente fez algumas blitz nele e às vezes ele passou no meio da blitz. Não é nem tipo contornou e pelo menos a gente ganhou tempo e espaço. Não, ele fez o split, passou no meio e aí tava lá o garrafão para ele, para fazer bandeja, para cavar falta, ele bateu 7 lances livres, o Durant bateu 11, então foi bem complicado. E até outros jogadores, por exemplo, o Torrey Craig, que a gente elogiou nas últimas partidas, que ele fez bastante ponto até, ele fez 15. Pois é. 3 de 4 bolas de 3. Não, isso é tipo surreal. 3 jogos seguidos que o Torrey Craig tá também se deliciando com essas dobras de marcação no Durant e às vezes no Booker. Isso, ele fica lá parado na zona morta e o mais importante, ele tá acertando esses arremessos. Em vários momentos, o jogo de transição do Suns, eles pegaram a bola e só correram pro ataque. E aí eles estavam tão preocupados com o Devin Booker, porque ele estava cortando em direção à cesta, não tinha ninguém para pará-lo,
que todo mundo olhava pra ele e ele dava um passinho pro lado, pro Craig arremessar a bola de 3 pontos. Que eu, se fosse o Craig, não arremessaria. Como é que o Devin Booker tá fazendo 45 pontos, infiltrando sem parar? Pega a bola de volta, infiltra aí. Mas o Craig arremessou todas com confiança e converteu. Se ele Aí tá fica acertando difícil, isso, né? o que você vai fazer? Você não pode dobrar no Durant porque o Craig acerta. E aí, se a bola chega no Booker, você tenta todo tipo de defesa e ele infiltra do mesmo jeito. É só demais pra defesa do Clippers, que é uma boa defesa, mas sem Kawhi Leonard, sem Paul George, dois dos melhores defensores individuais da NBA, não tem muito o que fazer. O jogo só não foi uma surra, só ficou parelho, porque o Clippers inventou um ataque bem sucedido do nada. O Norman Powell fez 42 pontos. Grande jogo, maior marca dele na carreira de playoffs. O Westbrook teve um jogo de novo bem Westbrook, mas uma ótima versão do Westbrook, porque ele fez 30 pontos. Ele foi muito agressivo, atacou mais a cesta, ao invés de ficar dando aqueles arremessos esquisitos dele. 12 assistências, porém, aproveitamento não foi tudo isso, 11 de 23, mas também não foi péssimo, e 6 turnovers. Alguns muito engraçados. Eu adoraria entender como funciona a cabeça do Westbrook, porque ele dá assistências incríveis. Ele vê as falhas defensivas do Suns, que volta e meia ainda estavam lá, e aí ele consegue passes impressionantes para alguém explorar isso. E aí, às vezes, ele acha que tem um passe num lugar que obviamente não tem. Ele tentou acionar o Zubat numa situações em que era só impossível. Ele acertou a nuca do Zubat numa bola. Tipo, o que você esperava que eu pegasse essa bola? Ele achou que o Zubat ia magicamente, com um sentido aranha, picado por aranha radioativa, virar na direção dele na hora certa. Isso não faz sentido. A experiência Westbrook é sempre bastante sofrida, essa montanha russa. Caramba, ele é muito bom. E de repente ele leu o jogo da maneira completamente equivocada. Mas ainda assim, ele manteve o ataque funcionando. E eu fico emocionado de ver que o Clippers confia nesse nível dele. Quarto período, jogo ainda disputado, ele teve um turnover ridículo. E aí o Clippers tomou uma cesta de contra-ataque, botou a bola na mão do Westbrook de novo, deixou ele tomar decisões. Mas o Clippers tem confiado bastante no Westbrook. Mas acho que nesse caso, qual outra opção? Porque o Norman Powell também não é esse jogador de não, dá a bola aqui que eu vou organizar as coisas. Ele acertou arremessos muito difíceis, acertou acho que 7 bolas de 3 pontos. Ele não é um criador de jogadas. Ele é um finalizador que pontua no mano a mano, até consegue, mas não é o cara que vai manipular a defesa e atrair uma marcação e virar o jogo. Ele ataca e arremessa, é isso. Então, ontem o Clippers nem tinha tanta opção assim, além de confiar no Westbrook, mas de fato eles têm confiado mesmo quando o Kawhi Leonard está em quadra. Então, eu fiquei emocionado que o Westbrook tenha achado essa casa, tá dando certo, mas não tá dando certo o suficiente. Eu senti ontem que os dois times têm falhas complicadas na defesa. O Clippers não consegue parar o Devin Booker, dobrar o Durant não é o suficiente para ele não passar dos 20 pontos. E o Suns também se complicou várias vezes, tomou cestas fáceis. Mas se as duas defesas estão sofrendo e os ataques estão podendo brilhar, qual ataque vai sair vitorioso se você tem Devin Booker e Durant de um lado e do outro é o Norman Powell e o Westbrook? O Westbrook nesse momento da carreira. É só muito cruel. O Clippers não podia estar nessa série com os dois desfalques. Até foi bem disputado. Acho que até valeu, o Tyronn Lue também falou sobre isso, sobre como eles usaram muito do que eles usaram ao longo da temporada. O Kawhi Leonard ficou fora boa parte da temporada, claro que o Westbrook não estava lá o tempo inteiro. Mas não foi surpresa para ninguém, né? Eles estão acostumadíssimos. Então não, a gente usou muitas das coisas que a gente já usava, muitas jogadas que a gente já está acostumado a usar. Não é a primeira vez que o Norman Powell tem que dar mais arremessos do que o padrão. Só que tem um limite, né? Eu diria até que o Clippers está tão acostumado a jogar sem o Kawhi quanto o Pelicans está acostumado a jogar sem o Zion. Pois é. Faz parte do seu planejamento normal de partidas. Só que esse elenco profundo do Clippers foi montado para dar conta disso na temporada regular. Na hora de derrotar um dos favoritos ao título, Kawhi Leonard tem que estar lá. Então, até a gente agradece o Norman Powell e companhia pelo jogo disputado, mas nunca pareceu de verdade que ia dar certo. Mas você não consegue parar infiltrações, o número foi tão alto. Eu até separei umas bolas de 3 pontos do Craig para mostrar como estava acontecendo. Eu falei, não, é melhor coletar todas as bandejas que o Devin Booker fez, porque é mais impressionante. Você não consegue parar isso, não tem ataque do Norman Powell que vai resolver a sua situação. Vamos ver os lances? Bora. Booker com a bola, perigo constante.
Adivinha o que ele vai fazer? Usar 2 corta-luz, um do Craig e um do Biombo, pra atacar o Zubat. E aí é uma bandeja. bandeja. Não, sério, é inviável você ter um pivô que tá fazendo drop, ele tá afastando, porque ele tá protegendo a cesta, e aí você só passa por ele e faz uma bandeja completamente O livre. drop existe pra não tomar bandeja, pra forçar o arremesso de meia distância. Aqui do Booker você não quer a meia distância, mas se você for sair, você tem que sair mais. O Zubat deu esse passinho pra frente aqui, né, que não pressionou o Booker, mas deu espaço pra ele começar a passada. Então, só deu tudo errado pro Zubat. Era melhor tomar uma bola de meia distância do que isso aí. Isso aí é inaceitável. E que tal esse? Por que todo defensor fica pra trás quando o Booker começa a bater bola, né? É inexplicável. Esse aqui é sem corta-luz, é ele e o Norman Powell. O Norman Powell é um bom defensor de mano a mano. Olha isso, ele só passa reto. e ainda passa no meio do Plumlee também. O Plumlee sequer consegue colocar o corpo na frente. Nem tava olhando pra jogar. Ele nem viu, né? Aqui é contra o Marcus Morris, que voltou pra rotação com a ausência do Kawhi e também não conseguiu parar. Essa foi a jogada que o Booker perdeu o tênis. E essa não é exatamente uma bandeja, porque tinha gente demais embaixo da cesta, mas é o mais próximo possível de uma bandeja nessa situação. E tudo no estouro, ó. Ele fez muito senso no estouro do cronômetro. E ele defendeu assim depois. A última posse de bola, ele defendeu com o tênis na mão e tomou a bola de 3 na cara. Muito legal. Muito engraçado. Agora é o Terrence Mann. Vamos ver se ele tem mais sucesso. Olha isso. Chegou lá embaixo e tomou a falta. Chegou embaixo, essa ele nem parou. O garrafão tava congestionado e mesmo assim ele foi até o final. Nem foi uma bandeja tradicional de dar as 2 passadas. Ele foi batendo bola até chegar no semicírculo. É absurdo. E aí ele subiu com a mão esquerda e tomou a falta. O ângulo é até esquisito porque ele tá literalmente embaixo da cesta. Mas assim, ninguém segura ele no mano a mano. E agora essa aqui é o split que o Tyronn Lue tanto reclamou. Chegou uma dobra de marcação. O Terrence Mann e o Plumlee juntos. Ele só passou no meio. Mas tudo bem, tem cobertura. Não, ele fez uma bandeja em cima da cobertura. A cobertura é baixa, né? Do Terrence Mann. Ele só contorna. Linda bandeja. E agora, de novo, é um show, né? Que eles falam. Você dá um susto aqui e volta. E é legal que o Eric Gordon, por algum motivo, ele continua pressionando, ele vai andando pra frente e ele esquece que o Devin Booker é capaz de infiltrar, né? Ele vai subindo, o Moura Devin Booker só passa. Ele passa por 3 defensores no caminho pra uma bandeja. E esse é o quinteto baixo, aos 5 jogadores aí do Clippers, porque você não quer que o Zubat seja atacado, mas quando o Booker chega no garrafão, aí não tem ninguém que cheire toco. Aí fica mais fácil ainda as bandejas. Mas você tem que pôr o corpo no caminho, né? Sem você tem que dúvida. impedir a infiltração. Aqui o Terrence Mann o Bones Highland, desculpa, aparece de um lado pra tentar dar aquele susto, o Booker vai pro outro. E aí, meia distância. É a meia distância curta, só porque o Westbrook tá no lugar certo na hora certa. Mas ainda assim, é só infiltração. Nossa, ele passa brincando pelo Eric Gordon. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. É só muito fácil infiltrar. Ele tá até rindo, né? É. Porque é muito engraçado. E agora, ó, marcação super pressionada, ele contorna. E é como é difícil, né? Porque isso nasce de uma dobra no Durant. Ó aqui. Tem 2 no Durant e ele abre pro Booker, eles têm que lidar com 4 contra 3. Com o Booker começando a jogada, aí o Booker ainda demorou, né? Mas passou pelo marcador dele, pô, já é um 4 contra 3. Você passa do seu marcador, daqui a pouco não dá. não tem mais defesa. Acaba que é 5 contra 0. E aí, de novo, ele chega lá, não tem ninguém pra assustar. E foi a bola que matou o jogo de vez no último minuto. Só não matou mais, porque o Clippers ainda embalou uns arremessos, caiu pra 5, mas bom, tá acabado. E olha esse bônus. 5 segundos no cronômetro. Tem que pegar e arremessar. Não, eu vou ali no canto e aí depois eu arremesso, tá? Não, sério, que bola sem lógica. Não, essa mostra que ele é realmente fã do Kobe Bryant. Esse é a prova final. E aqui, ó, só easter egg pra vocês, um bonuzinho. Toma um arremesso do Craig pra gente entender o que aconteceu. Olha como a tentativa de dobra simplesmente gera um arremesso livre pra ele. Ele nem pensa 2 vezes. E nem é blitz, né? Não é que tem 2 pressionando a bola. É só tipo pra segurar a infiltração. Isso, é só um jogador ali que tem que sair de perto da zona morta pra ficar no caminho do Durant. E ele não pensa 2 vezes. E se pensasse, tomava o toco.
Ainda na Conferência Oeste, o Golden State Warriors tinha que vencer o Sacramento Kings para não ficar 0-3 na série. Um déficit que ninguém nunca se recuperou na história da NBA. E tinham que fazer isso sem o Draymond Green, suspenso por pisar no amiguinho. Que é um problema que acontece aí em muitas escolas infantis. Isso, a educação infantil e as creches estão cheias disso. Daqui a pouco o Draymond Green tá roubando brinquedo. Se controla, Draymond Green. Ele não mordeu ninguém, o que é certamente um bônus. Mas vocês compreendem porque que eu fiz minha apostinha na KTO dizendo que o Kings iria vencer. Era uma situação muito tensa para o Warriors. O Kings estava muito melhor nos 2 primeiros jogos e o Draymond Green não estava disponível. Mas, como a gente sabia também, o Warriors costuma usar isso como motivação. E o Warriors joga muito bem em casa e conseguiu vencer. O placar acabou sendo até elástico, 114-97, 36 pontos do Steph Curry. E legal a decisão do Steve Kerr de substituir no time titular o Draymond Green com o Jordan Poole. Então a opção foi por jogar com um time mais baixo, com mais arremessadores, mais leve. E deu certo, o time começou bem, abriu uma vantagem não gigante, mas confortável, 6, 8 pontos já no primeiro tempo, foi levando isso, e aí no segundo tempo, no fim do terceiro quarto, abriu de verdade para vencer o jogo. O cosplay de Draymond Green no banco de reservas é o Kuminga. É o Kuminga quem aprendeu a cumprir as mesmas funções táticas que o Draymond Green. É claro que é um cos pobre, né? É cosplay feito de papel crepom. E tem outra versão também, outra opção. Não faz exatamente tudo que o Draymond Green faz, mas faz várias coisas. Apesar de ser mais baixo, que é o Gary Payton II, que não pôde jogar também. É verdade. Tava doente. Ficou dodói. Tem timing pra ficar doente também. Claro. Né? É dia de ficar doente. Então, 2 desfalques. Não tá comendo direito? Não saiu com casaco de casa? 2 desfalques importantes, 2 dos melhores defensores do time, o Draymond Green e o Gary Payton II. E mesmo assim, o Warriors jogou muito bem. E a gente tem que dar todos os méritos aí pro senhor Kevon Looney. 20 rebotes, 9 deles ofensivos, 9 assistências. É surreal. Ele foi o Draymond Green. Pois é. O Kuminga seria a escolha óbvia, que a gente viu na temporada regular ele ser preparado para essa função. Eu achei surpreendente o Jordan Poole começar como titular no lugar dele, mas é porque eles confiaram que o Kevon Looney ia cumprir o papel do Draymond Green. E ofensivamente não me surpreende tanto, porque ele já tem feito isso há algum tempo. Foi tema de discussão nosso nos playoffs do ano passado. Porém, o jogo 2 acabou quando o Draymond Green foi expulso e todos os últimos 6 minutos de jogo foram o Kings atacando, os jogadores do Kings atacando o Kevon Looney. Isso, ele virou alvo defensivo porque o Kings gosta de arremessar a bola de 3 pontas. E aí bota o Kevon Looney para marcar o perímetro. Né? E aí ele ficava dando espaço, né? Ele marcou recuando, o Kings acertou arremesso de média e longa distância. Quando o Kevon Looney saiu para pressionar mais, ficou um buraco atrás e o Kings tirou proveito disso com mais infiltrações, passes para os Sabonis. E eu fiquei meio tipo, e aí? Como você resolve isso? Porque às vezes é difícil deixar em quadra um jogador importante para você no ataque, se na defesa ele compromete. Porque marcar os Sabonis no mano a mano, o Kevon Looney tá marcando muito bem. Ele não perde o controle quando o Sabonis vai dar aquelas trombadas que um monte de pivô ao redor da NBA não dá conta. O Sabonis é muito mais forte do que parece. Mas o Kevon Looney aguenta o tranco. Claro que o Sabonis vai pontuar, vai pegar rebote, mas ele aguenta o tranco. Ele tá marcando muito bem. Não é assim que o Sabonis, que o Kings vai ganhar do Warriors. Mas e o resto do ataque? Como ele vai marcar um monte de pick and roll lá em cima? E tem a questão das infiltrações. Porque o Kings estava entrando no garrafão do Warriors o tempo inteiro. Eu achei o Kings meio avoado ontem. Faz sentido. Eles não tiveram metade da intensidade que eles tiveram nos outros jogos. Especialmente na defesa. Defensivamente, não agrediram. Eu até achei que talvez pudesse ser um jogo de muitas faltas, porque eles vão tentar jogar com a mesma agressividade, mas como isso tem sido o tema da internet, a ESPN gringa só se fala de que time está sendo mais ou menos prejudicado pela arbitragem nessa série, o Kings eu achei meio soft, para usar a expressão que eles também gostam lá. A expressão que os adolescentes amam no Twitter. Mas eu tinha esse receio de que se o Kings fosse tão agressivo quanto foi no jogo 2, na parte defensiva, jogando fora de casa,
Talvez fossem só faltas demais. Mas não me pareceu uma escolha tática. Pareceu que o Kings só não estava na mesma pegada. E talvez a gente possa até considerar cansaço. Não sei. Esse é o próximo jogo, o conselho que o Jeff Van Gundy, o ex-técnico, sempre dá nas transmissões. O melhor ajuste que você faz de um jogo para o outro nos playoffs é jogar melhor. Isso, é acertar mais cestas e impedir mais cestas do oponente. Às vezes você só joga melhor, às vezes não tem um grande ajuste tático, às vezes tem. E é legal quando acontece. Mas às vezes o melhor ajuste é faz o que a gente sabe fazer, o que a gente faz sempre, só que melhor. Eu lembro que o Budenholzer, que foi tão cobrado por fazer ajustes no Bucks, ele falou abertamente. Essa coisa de ajuste aí é superestimado. Exageram o valor que isso tem numa série de playoffs. Geralmente é só você executar melhor o que você sempre executa. Até porque executar uma coisa que você nunca fez antes parece muito arriscado num momento tão importante. E eu achei que o Kings foi só menos agressivo, até no ataque. Claro que a gente viu, até separei 2, 3 lances disso, o Warriors congestionar mais o garrafão para tentar tirar um pouco dessas infiltrações, que é o que eles fizeram ano passado contra o Celtics, quando o Celtics na final também estava conseguindo muitas infiltrações, mas eu achei que chegou uma hora que o Kings parou de chamar pick and roll envolvendo o Looney, e aí o jogo foi escapando da mão do Kings, e o Curry, claro, fez eles pagarem, jogou muito bem, acertou 6 bolas de 3, fez 36 pontos. De novo, quando o Curry tá em quadra, o Warriors joga muito bem, tem sido a história dos 3 jogos. E quando ele sai, o déficit é terrível. Ontem o plus-minus dele, que é o saldo de pontos quando ele tá em quadra, foi de mais 24. Os outros titulares foram bem, mas o Jordan Poole mais 13, o Wiggins mais 17, o Klay Thompson mais 16. Tipo, é a galera que joga com o Curry. Então eles têm esse bônus. E como a diferença no placar não foi de 24 pontos, a gente percebe que o Warriors perdeu quando o Curry não estava em quadra. Mas foi assim, avassalador. O Curry jogou muito bem, mas muito se alimentando das assistências e dos rebotes ofensivos do Looney, que eu vou mostrar no vídeo, mas antes só um número que eu achei bem legal do Kings, que eu fui ver quantas bandejas eles tentaram, bandejas ou enterradas, por jogo. No jogo 1, eles acertaram 17 bandejas ou enterradas em 28 tentativas. Uau. No jogo 2, eles acertaram 16 de 20. Tentaram 20, acertaram 16. Tentaram um pouco menos, mas o aproveitamento compensou, muito alto. Ontem, eles acertaram 8. Uau. Em 11 tentativas. O aproveitamento foi alto, mas eles não conseguiram entrar no garrafão. Então, pensa bem, quantas bandejas o Kings tentou? No jogo 1, 28. No jogo 3, 11. Impressionante, é uma diferença muito grande. E as bolas de 3 ontem continuam não caindo, o que começa a ser um pouco preocupante para o Kings, porque é um time foi ao longo da temporada um time muito bom em bolas de 3 pontos, e aí depois do jogo 2 a gente estava pensando, bom, os arremessos de 3 ainda não estão caindo num volume que eles estão acostumados. Eles estão ganhando mesmo assim. E eles estão vencendo mesmo assim. Só que agora já são 3 jogos que as bolas de 3 não estão caindo, ou você vê o copo meio vazio do tipo... deu ruim, ou meio cheio, que é uma hora vai cair e aí segura esses caras. E me pareceu que eles ficaram meio baqueados quando eles estavam tendo os arremessos de 3 pontos que eles gostam, as bolas não estavam caindo, e do outro lado o Warriors estava acertando. E não precisa ser uma análise muito complexa, né? Se um dos times não conseguiu fazer bandeja, não conseguiu acertar a bola de 3... Não sobra muito arremesso para você dar, a não ser que seja o Suns, que ama meia distância. E você não tem o Devin Booker no seu time fazendo 45 pontos. Mas então foi um jogo até bem tranquilo pro Warriors, e o Kings perdeu uma chance, né? Porque foi um jogo sem o Draymond Green ser tão tranquilo assim. Parece uma chance desperdiçada, mas vamos ver aí como o Kevon Looney foi o cosplay sem papel crepom. Não, foi um belo cosplay ontem bem feito do Draymond Green. Bora. Temos aqui o comecinho do jogo ainda. O Warriors vai atacar com o Klay Thompson. Ele vai inventar esse passe terrível pro Kevon Looney. Pulou primeiro, passou depois. Mas o Kevon Looney fez o que ele fez o jogo inteiro. Limpou a bagunça, achou o Steph Curry. Bola de 3. Primeira assistência do Looney no jogo foi assim. E aqui já é ele, a gente perde o comecinho, mas ele atuando como o Draymond Green, né?
recebe a handoff. bola, solta o handoff fazendo o bloqueio, se oferece para receber de volta quando o Sabonis sobe para marcar o arremesso do Jordan Poole. Dica, Sabonis, não precisa marcar não. Faz 3 jogos que ele não acerta porcaria nenhuma. Mas aí ele recebe, de novo outra jogada, tomando decisões. Incrível. Esse é o mais legal. Porque aqui ele ataca e aqui, o que ele vai fazer? Ele vai subir, vai pro Klay Thompson, porque ali é um jogador, o De'Aaron Fox, marcando o Klay Thompson e o Wiggins. Ele vai ficar em quem? Ele tem que tomar essa decisão lendo a defesa, lendo o que o De'Aaron Fox faz, o Kevin Looney. E aí quando o Fox se compromete no Klay Thompson, ele abre pro Wiggins. O Wiggins fez um ótimo jogo ontem, especialmente no primeiro tempo. Mas excelente leitura do Looney. E aqui de novo ele recebe, não é pra você, não é pra você, é do outro lado. E aí o Moses Moody, que também veio bem do banco ontem, resgatado dos confins do banco de reservas pelo Steve Kerr. Tava cheio de teia de aranha no sovaco, tiveram que limpar. Mas jogou bem. E ele é um bom arremessador, mas o mais legal aqui é o Looney, né? Tipo, não é você, agora não é você. agora é sua vez. Que é o papel do Draymond Green, de fato, como organizador ofensivo desse time. Exige um entendimento do livro de jogadas que é inacreditável. E claro, tem a parte bruta, que é pegar rebote ofensivo, tá em mais um dos 9. E passou de barriga no chão. Ele rola a bola pro Steph Curry, ele não passa. É tipo, toma, aqui, chegou. Não, e isso virar uma cesta é só muita crueldade. Mas foram os 9 de ontem, né? 9 rebotes ofensivos, 9 assistências, arremesso errado do Steph Curry. E vem lá da zona morta, ignorado o Looney por cima do Sabonis. E aí ele acha o Curry de novo, aí a segunda ele não erra. Mais uma assistência, mais uma bola de 3 no último segundo do primeiro tempo. E aí no segundo tempo ele fazendo o bloqueio, a lá Draymond Green. Vem 2 nele, ele recebe a bola. Bateu bola e te soltou o passe. Aí é muita sofisticação. Não, o Looney fez uma grande partida. Aí o pick and roll tradicional, recebe a bola, acha o Kuminga. E essa jogada a gente viu milhões de vezes nos playoffs passados. Milhões de vezes nos últimos 8 playoffs. Porque aqui é o Looney sendo o Draymond Green, o Kuminga sendo o Iguodala. Essa é a jogada clássica do Warriors. É que nos playoffs passados a gente viu com o Kevin Looney. É. Muito legal isso. Ver ele assim. Aí o jogo já estava decidido no último quarto. E aqui eu peguei também alguns dos roubos de bola do Warriors fechando o garrafão. Então aqui, Corpus parando o Sabonis, aí chega um segundo jogador, que é o Jordan Poole. O Warriors sempre foi muito bom de fazer isso, né? De marcar o garrafão com gente que vem pelas costas, que para os giros. E se você tá tomando 28 bandejas num jogo, você tem que botar mais gente lá. Então aqui é o Fox numa contra-ataque, o Kevin Looney tá ficando para trás, o Wiggins aparece. Nossa, quanta gente. Obriga o passe para trás, o DiVincenzo tá lá para roubar a bola. Eram 4 defensores dentro do garrafão e um muito perto. É. Então achei que foi um trabalho bem melhor de congestionar, que não uma infiltração, mas um corte à la Warriors do Kevin Huerter nas costas do Curry. O Huerter é bem cosplay de Curry nesse sistema ofensivo do Kings. E aí o Looney tá lá pra impedir numa primeira vez, aí começa a congestionar, aparecem 2, 3 pessoas, o Kuminga rouba a bola e mais uma jogada que o Kings não consegue sequer arremessar no garrafão. E para terminar, na Conferência Leste, o Philadelphia 76ers abriu 3-0 no Nets. Dessas 3 séries que a gente analisou ontem, dos jogos de ontem, talvez a mais desinteressante, a gente já tem uma ideia desde que começou quem vai ganhar. Mas se falar dos jogos de ontem, foi o mais emocionante. Foi o jogo mais interessante, porque foi completamente caótico. O que mais coisas aconteceram. O resultado no fim foi o mesmo, vitória dos Sixers, mas que aventura foi. Foi uma jornada. A gente no podcast estava discutindo, mas o que pode acontecer para o Nets ganhar? Aí o Embiid começa a sentir dor na perna. Foi pro vestiário no primeiro quarto, voltou mancando, mas continuou em quadra. Aí fez 5 faltas. Ficou com um problema de falta o jogo inteiro. Ficou pendurado. Tentou dar um chute no Nick Claxton e aí não foi expulso porque o chute não pegou. Essa foi a justificativa da arbitragem depois do jogo, quando foram ver o relatório, é que o Embiid fez um gesto de agressão,
mas não pegou em nenhuma área problemática. Ou seja, o Embiid jogou a bola o pé para cima, porque o Claxton tentou passar por ele de maneira desrespeitosa. É difícil explicar isso para quem não acompanha a NBA, mas se um jogador da NBA tá caído no chão e o outro passa por cima dele... É pior que ofender a mãe. Isso. Muito pior. É pior que tapa na cara com luva de pelica. Eles se sentem desrespeitados. Eu acho que ficou no imaginário aquela cena do Allen Iverson passando em cima do Tyronn Lue, né? Mas é uma cena icônica porque o Tyronn Lue não deu uma bicuda. Senão ia ser só uma cena ridícula. Isso. Tem que deixar. Tem que deixar. O Embiid tentou jogar a perna pro alto, assim, você não vai passar por cima de mim, não. É que não pegou no saco. É só isso. Essa é a justificativa. E aí foi uma falta flagrante, mas não foi uma falta flagrante 2, senão ele teria sido expulso. E aí o que aconteceu no terceiro período? O Embiid tava lá meio cambaleando, tava no banco, o Harden começou a assumir o ataque de um jeito mais Houston Rockets, fazer mais pontos além de só organizar, e aí quando ele tava esquentando, ele foi lá e foi dar um chega pra lá no Royce O'Neal, que é muito comum, todo mundo faz, todo jogador gosta de abrir um pouquinho de espaço usando o braço. E aí se você abre demais, falta de ataque. Perfeito. Ok, é normal. Até aí tudo bem. Porém, quando o Harden abriu a asa, aí sim ele pegou o saco. Isso. E aí ele foi expulso, isso foi uma flagrante 2. Então a gente tem a seguinte situação. O Embiid tentou agredir, mas não pegou. Então, flagrante 1. O Harden não tentou agredir, tentou ganhar espaço. Pegou, flagrante 2. E aí o Sixers estava atrás no placar, com o Embiid, tava naquele momento, 8 pontos no jogo, meio mal fisicamente, o Harden expulso, tudo esquisito. E o Nets tinha acabado de vir de uma sequência de 14-0 para conseguir assumir a liderança no placar. Então, aquela nossa pergunta de o que precisa acontecer para o Nets ganhar um jogo nessa série, tava tudo se acumulando para isso acontecer. Esse é um cenário mais apocalíptico possível para um fã do Nets. É isso. Embiid lesionado, suspenso, com uma falta flagrante. Fora de casa, Harden expulso, Nets numa excelente sequência. É isso, é o fim, acabou. E aí o Sixers ganhou. Como se nada tivesse acontecido. E, por que não? O Maxey assumiu completamente a responsabilidade. Foi ele o herói no quarto período, acertou as bolas difíceis, conseguiu os mismatches, meteu as bolas de 3 pontos e o Sixers ganhou. Eu achei que o Nets deu uma vacilada no quarto período, porque eles continuaram dobrando no Embiid sem parar. Acho que julgando que estava dando certo, porque ele estava com 8 pontos no jogo até metade do terceiro período. Ele acabou com 14 a partida, mas acertou 5 de 13 arremessos, bateu só 5 lances livres, que para ele é nada. E eles falaram, tá dando certo, a gente tá tirando o Embiid do jogo, mas eu achei que em um determinado momento do jogo ele parecia tão lento em quadra, que eu falei, dá 2, 3 passes de bola pra ver se ele consegue. Isso, só testa. Ele tava literalmente mancando. Eu não ficaria surpreso se ele não tivesse no próximo jogo. Porque até porque tá 3-0, né? Depois fecha na Filadélfia no jogo 5 e tá tudo tranquilo. Eu não ficaria surpreso também, não. E em algumas dessas dobras, o Embiid fez os passes certos, como ele tem feito em todos os jogos, e geraram algumas bolas de 3 que colocaram os Sixers de volta na partida. Umas bolas de 3 muito fáceis, umas infiltrações, o Melton foi bem cortando em direção à cesta, e rebotes ofensivos, porque você tem 2 dobrando no Embiid, não no garrafão, na linha dos 3. Claro, você tem menos proteção no garrafão. E aí o PJ Tucker foi lá e pegou um monte de rebote ofensivo que salvou a pele dos Sixers. E quem não estava lá também? O Claxton. Porque o Claxton conseguiu uma enterrada na cara do Embiid. O Embiid pegou a bola, mas a bola entrou mesmo assim. Ele saiu fazendo careta na cara do Embiid, tomou a segunda falta técnica e foi expulso. Porque a primeira foi quando ele tentou passar por cima do Embiid e aí tomou a bicuda. Então deram uma falta técnica para ele. Então muita coisa aconteceu nesse jogo e foi tudo meio caótico, mas estava a favor do Nets. E aí chegou nos minutos finais, o Maxey acertou uma atrás da outra, empatou o jogo, virou o jogo, e quando o Spencer Dinwiddie teve a chance, no última posse de bola do Nets, o Embiid foi lá cambaleando e tocou nele. Para isso ele estava disponível. Mas eu até mostrei lá no Instagram e no TikTok, se você não segue a gente nessas redes, vai lá dar uma espiada, todo esse esquema de dobra de marcação em cima do Embiid, porque se você deixa ele no mano a mano, ele vai resolver.
Mas você tem toda a razão. O Nets só precisava ter testado o Embiid no mano a mano. Porque ontem, Só um pouquinho. ontem ele tava mal fisicamente. Então não é vamos testar ele um pouco e ele tá no auge da forma. Ele não tá mancando pra cima e pra baixo? Eu fiquei Só pensando testa. nisso. Se o Embiid joga no mano a mano, se cansa, dá umas trombadas, mesmo que ele acerte as cestas, será que ele já tá em condições de ter dado esse toco no arremesso final? E na prática é melhor que os outros jogadores tenham que resolver, porque o Embiid é muito bom, mas é preciso ler o momento, você tem que ler o contexto. E talvez desse errado. Talvez você deixe o Embiid no mano a mano e ele fizesse 3 cestas seguidas e volta a confiança, sei lá. Mas eu achei que era o momento de arriscar porque o Sixers estava criando bons arremessos e foi nesses espaços que o Maxey começou a sequência dele. Aí no final foi até no mano a mano, porque aí já estava com a confiança exagerada lá em cima. E por falar em risco e em confiança, eu acho que já tá na hora do Nets parar de marcar o PJ Tucker. O PJ Tucker não acerta absolutamente nada Mas nessa ele fez série. 3 pontos ontem. Ele conseguiu fazer 3 pontos. Ele mal arremessa. E ele tá sempre na zona morta. É um arremesso que ele tem sempre disponível. Ele não tá conseguindo acertar. Ele tá sendo útil mais nos rebotes do que nos arremessos. É que ele aproveita esse espaço. Quando os times ignoram ele sai da zona morta e corre, mergulha no garrafão para pegar rebote ofensivo. Mas fez isso até na última posse de bola do jogo. É verdade, mas tá acontecendo muito do Nets deixar o PJ Tucker livre, claro, porque você tem que fazer a rotação quando você dobra, mas alguém sempre chega correndo nele, desequilibrado, e aí ele dá... Nem atrapalha o arremesso. Não faz nada, mas aí ele passa a bola para outra pessoa, ou ele dá uma pequena infiltração e depois passa a bola. Não precisa. Eu acho que o Nets precisa aprender a ler melhor o contexto do jogo. Às vezes, deixar o PJ Tucker livre. Às vezes, deixar o Embiid resolvendo mano a mano. É a única esperança. O Nets precisa jogar mais inteligente, porque é claro que eles não têm talento suficiente para bater Harden e Embiid. E se o dia para fazer isso era ontem, tiveram todas as chances, tiveram aquele caos todo que costuma igualar um pouco entre times tão distantes no talento e não aproveitaram. Acho que se eles não quiserem ser varridos, a esperança é o Sixers poupar o Embiid no próximo jogo e aí eles tentarem tirar proveito disso, mas a cara dele saindo de quadra ontem foi bem triste. Era o jogo para ganhar. A transmissão mostrou eles indo pro corredor depois da partida. Parecia um enterro. Se eles pudessem, estavam em Cancún já. Com certeza. Bem-vindos férias. Até porque eles tiveram aquela sequência incrível no terceiro período. Deve ter sido muito frustrante. E aí eu separei pra gente ver alguns lances da sequência do Nets e depois da resposta do Maxey no quarto período. Vamos ver. Aqui a gente tem a sequência que o Nets teve no terceiro período para assumir o placar. A gente viu aí o Claxton participando. Não é à toa que ele fez falta quando acabou saindo com a segunda técnica. E aqui o floater do Bridges. Ganhando do mano a mano do Harden. Sem bloqueio, sem nada, só passou por ele, fez o floater por cima do Embiid. E ele tem que fazer o floater porque o Embiid está ali atrás. Mas o Harden é claramente um alvo. A jogada com o Claxton de novo, bem parecida com a anterior, no sentido do Claxton tá fazendo o bloqueio inicial pro Cam Johnson, mas aqui em vez de atacar e dar o passe pro Claxton, o Cam Johnson só arremessa. Foi uma excelente partida do Cam Johnson. E olha, atacando o Embiid, finalizando em cima do Embiid. De novo, jogo em dupla com o Claxton. Dessa vez ele recebe o bloqueio inicial do Claxton, ataca o Embiid, passa pelo Embiid e vai sozinho. E achei que foi uma boa leitura dele de perceber que, de fato, o Embiid tá com a mobilidade reduzida. Dá pra atacar ele no mano a mano se você tá jogando no pick and roll. E ó, surpresa, gente. Atenção, o Embiid caiu. Isso. Com a bunda na orelha do Cam Johnson. Ele caiu o jogo inteiro ontem. Eu até retuitei lá no nosso Twitter uma compilação de todas as quedas do Embiid no jogo de ontem. Se cair com a bunda na cabeça de alguém não é flagrante. Aqui o Sixers tentando conter aí o Nets com uma defesa por zona. E o Cam Johnson passa pela zona e faz o floater. E é impressionante a tranquilidade que ele tem de finalizar quando o Embiid está por perto. O Embiid assusta tanto os jogadores de ataque que ele desvia arremessos que ele não toca. E dessa vez não. O Nets jogou muito bem contra a zona dos Sixers. E aí o quarto período, o Sixers atrás do placar, e aí o Maxey tendo que inventar ataque sozinho. E aí é ele punindo o Cam Johnson. É ele fazendo o que o Cam Johnson acabou de fazer, atacando no mano a mano, finalizando no floater antes de chegar a ajuda. Aqui é contando com o bloqueio do Embiid.
e aí ele ganha um pouquinho de espaço porque o Bridges fica no corta-luz momentaneamente e acerta a bola de 3 pontos. E aqui ele rouba a bola do Royce O'Neal, a bola só escapa, né? Não deu nada, não foi uma grande defesa nem nada, ele só escorregou da mão do Royce O'Neal. Aí o Maxey é muito rápido, ele só passa direto pelo Dinwiddie e empatou o jogo. Quando parece que ele vai passar a bola no meio do contra-ataque, ele acelera ainda mais e chega primeiro para fazer a bandeja. E aí o arremesso que deu a vitória, mano a mano contra o Spencer Dinwiddie, para delírio de Caio Kuzma, já que ele é o arquirrival, né, do Dinwiddie. É verdade. Mas olha isso, é simplesmente uma jogada do Harden. É desses casos em que você não considera que a presença de um jogador não influencia o outro, né? E aí o lance final, o Dinwiddie tenta responder na mesma moeda, ganhando o duelo individual com o Maxey, mas dessa vez tem cobertura. O Embiid foi lá e deu um tapa, não se preocupou em deixar o Finney-Smith livre aqui embaixo. E o Maxey, se quiser passar para ele, passa. E o Maxey saiu bem, né? Ele não deu espaço total para que o Dinwiddie chegasse mais livre no garrafão. E aí é isso que comprou o tempo do Embiid, mesmo com a mobilidade reduzida, chegar. Maldição Bola Presa KTO, para encerrar o resumo da rodada KTO de hoje. Ontem a gente ficou por pouco, a gente acertou a vitória de Sixers e Suns, errou a do Kings, né? A gente apostou no Kings e deu Warriors. Desculpa. Mais um dia que a gente tá 2-3. É verdade. Mais um dia que é a prova que a gente deveria apostar individualmente. Isso. Mas a gente vê quando soma tudo e faz a tripla e fala, nossa. Bom, acho que a gente deveria ter aprendido. Tão legal. A gente deveria aprender com os nossos erros, mas em outras coisas. Nisso a gente deveria continuar fazendo nossas triplas. Aqui. Hoje tem Hawks e Celtics. Isso, perfeito. O Hawks pode eventualmente ganhar um jogo. Não. Talvez aconteça. Se o Tatum... Alguém passar em cima do Tatum e tentar dar um chute em alguém. Se o Tatum tentar agredir alguém e conseguir. Isso. Aí se ele falhar na agressão... Não, aí é só uma flagrante 1. Falando em falhar na agressão, vai ter Wolves e Nuggets. O Nuggets ainda é favorito, mas a KTO coloca 1,74 pro Nuggets, 2,15 paga cada real pro Wolves. Não é tão longe. Não é tão assim. favorito assim. E eu falei de quase acertar, porque no jogo passado o Karl Anthony Towns foi reclamar de uma cotovelada do Jokic e fez assim, tipo, ele fez isso. E no momento que ele fez esse movimento, o árbitro tava passando do lado dele. Mas passou tão perto. E o mais legal é que o árbitro leva uns 3 segundos para reagir, fazer. Então ele teria morrido. Foi ali. por isso aqui e... Nossa. Teria sido catastrófico. Nem sei se aí daria para expulsar o Towns. Não. Porque não foi intenção, mas pegou. Ah, então se tivesse pegado. Complicado. Você acha que o Wolves rouba um joguinho aí para não ser varrido? Eu acho que o Wolves é capaz, que pode acontecer. E o Nuggets é capaz de ter um jogo preguiçoso. Nossa, a gente já viu várias vezes. Vamos dar essa fezinha no Wolves. Eu perdi o hábito. Tô tentando perder esse hábito de apostar no Wolves. Claro. Mas, bom, se tiver um jogo para ganhar, é esse. Acho que é a única chance do Wolves de não ser varrido. E Knicks e Cavs, o Knicks é favorito por estar jogando em casa, primeiro jogo aí no Madison Square Garden, pagando 1,80 para cada real apostado, o Cavs paga 2,5, então é o jogo mais apertado aí do dia, como esperado, mas o Knicks um pouquinho favorito. Eu não lembro mais como é o Knicks acertar uma cesta. Eu sou obrigado a apostar no Cavs. Assim você perde, Danilo. Porque você sempre tá com a memória do jogo anterior. Memória de playoff é memória curta. E eu acho que essa série vai ser... De altos e baixos? Eu acho que vai ser um ganho, outro ganho, um ganho, outro ganho, um ganho, outro ganho. Não, eu insisto mais no Cavs do que no Wolves. Então, eu te permito apostar no Nuggets se a gente colocar o Cavs. Vamos fazer competição, então. Ah, a sua contra a minha? Isso. Perfeito. Então você aposta em Celtics, Cavs e Wolves. E Wolves, perfeito. Tá, vamos apostar aqui. Legal. Quanto vai dar essa brincadeira? Vou apostar o nosso 3ão tradicional, vai dar 19. Perfeito. E a sua? E a minha, deixa eu voltar lá. Eu vou apostar no Celtics também, no Knicks e no Nuggets. Perfeito. E aí eu vou apostar 3, vou ganhar só 13. Porém, eu vou ganhar. Vamos vale 13 na mão do que 19 voando. Olha só, criamos uma competição aqui. Já fiquei animado. Você sabe quem vai ganhar, né? A KTO. Porque com certeza. A gente tem que acertar. O Hawks vai ganhar no primeiro jogo e a gente vai ficar se olhando assim, do tipo...
que eu podia ter feito com esses R$3? Pois é. Ou 6. nada. No mercado, nada custa R$3. Nada. Talvez uma banana. Se você escolher a menorzinha. A mais levinha na hora de pesar. Bom, é isso, gente. Coloca aí nos comentários o que você tá almoçando, claro, neste feriado. E se você fez sua apostinha, qual foi sua fé do dia? E é isso. Isso. Se você ainda não foi assistir o nosso podcast, vai aí. Aproveita que já está no YouTube, aperta o sininho, dá o joinha e vai lá assistir o podcast de ontem. É isso. Estamos de volta amanhã, porque tem jogo todo dia. Primeira rodada de playoff, amigos. E primeira rodada, se você deixa um dia sem para fazer depois, tem 18 jogos. Acumula demais. Então, aproveite aí o feriado, mas volta amanhã que tem mais resumo da rodada KTO. Até lá. Tchau. Tchau, tchau!